E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial, porque hoje é dia do físico no Brasil. Pelo fato de ser 19 de maio e 1905 formar 1905, foi o ano miraculoso do Einstein, em que ele publicou os artigos que mudaram, né, a física para sempre. Ele publica 4 artigos nesse ano, não lembro se são 4 ou 5, mas é isso. Por causa disso, o dia 19 de maio no Brasil é escolhido como dia do físico. Então, para comemorar, eu trouxe 3 questões de física. E hoje tem para todos os públicos, porque eu trouxe questões de 3 níveis diferentes. Uma de nível fundamental, outra de nível de ensino médio e outra do nível superior. Então, vamos lá. Começando pela questão de ensino fundamental, eu tirei da UBF Júnior de 2025, uma prova que é feita por alunos do sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Então, pausem, tentem resolver, que nós vamos começar agora, né? Então, bem, a questão diz: uma pessoa planeja uma viagem de automóvel até a capital de seu estado, que está a 160 quilômetros da cidade onde reside. Então, ela mora na cidade A e quer ir até a cidade B, que está a uma distância de 160 quilômetros. Essa é a distância entre as duas cidades. O primeiro trecho do percurso é feito com 100 km. O primeiro trecho do percurso, com 100 km, é feito por uma estrada simples, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. O restante da viagem é feito por uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Considerando que a pessoa respeita os limites de velocidade e que não faz paradas, determine a menor duração possível da viagem em minutos. Bom, vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte: a pessoa não para e ela respeita os limites de velocidade, mas como ela quer chegar no menor tempo, então vejam, ela quer percorrer um espaço no menor tempo possível. Se a gente lembrar da definição de velocidade, é distância por tempo. Então, o menor tempo quer dizer a maior velocidade. Isso implica para a gente que ela vai estar se movendo com a maior velocidade possível para concluir o trajeto no menor tempo. E justamente ela não para, né? Mas ela respeita os limites. Então, a grande questão o grande detalhe da questão é que tem 2 limites de velocidade diferentes, né? No caso, ele separou que ela anda por uma certa estrada 1, que tem 100 quilômetros de extensão. Aqui a pessoa sai com o seu carro, de novo, para chegar no menor tempo possível, sai com a maior velocidade possível, que é 80 km por hora. Ou seja, ela sai com 80 km por hora, porque ela respeita os limites, e aqui nessa estrada comum, o limite é de 80. Então ela vai percorrer 100 km com 80 km por hora, e depois os outros 60, né, que é o que falta, ela vai percorrer numa autoestrada, e na autoestrada ela vai poder ter velocidade maior, né? Então ela vai poder se mover com 120 km por hora. Ok, então vamos lá, né? Ele quer quanto dura nessa configuração, né? Que a pessoa vai o mais rápido possível para que a viagem dure o menor tempo possível. Ele quer saber quanto dura esse tempo, né, de viagem em minutos. Então, vamos lá. Primeiro, no segundo trecho, ela vai andar 60 quilômetros, só que, olha, a cada 1 hora ela anda 120 quilômetros, porque ela está com uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Quer dizer que a cada 1 hora ela anda 120 quilômetros. Ora, para andar 60, portanto, que é metade, ela vai demorar o quê? Olha, daqui para cá, é só a gente ver a proporção, né? Se divide por 2. Daqui para cá divide por 2, então para andar 60 km ela só precisa de meia hora. Transformando isso para minutos é bem simples, né? 0,5 hora nada mais é do que 0,5 de 60 minutos, porque 1 hora tem 60 minutos, e, portanto, a famosa meia hora, né? O segundo trecho é feito em 30 minutos. Quanto tempo é feito o primeiro?
vamos lá, né? Então, ok, a pessoa anda 80, ela está numa velocidade de 80 km por hora, quer dizer que a cada 1 hora ela anda 80 km, então em quanto tempo, né? Em quanto tempo, vou chamar de tempo 1, que é o tempo para percorrer a primeira parte do percurso, né? O trecho 1. Então vamos lá, se a cada 1 hora ela anda 80 quilômetros, quanto tempo ela vai quanto tempo ela vai levar para andar 100 quilômetros. Então, se a gente fizer essa regra de 3 bem simples, ó, 80 vezes o tempo 1 é igual a 100 vezes 1, que dá 100. E, portanto, 100 sobre 80 é o tempo que ela vai levar, né? Isso daqui em horas. Como eu quero o tempo em minutos, 100 sobre 80 vezes 60. Aí pronto, meu tempo vai sair em minutos. Isso facilita para a gente, né? Porque aqui vai embora, fica 600 dividido por 8, que vai nos dar, portanto, 6 vezes 100, né? Vai nos dar 600 dividido por 8. Com isso, a gente vai conseguir facilmente a nossa resposta, né? Porque se a gente fizer essa conta, dá 75. Então, 75 minutos. Aqui já estava em minutos. Portanto, como eu quero o tempo de viagem, né? 30 mais 75 é o tempo de viagem, né? Vou chamar de TV. Em minutos, né? É 75 mais 30. É o tempo do trecho 1 mais do trecho 2. Isso daqui dá 105. Então, é o menor tempo possível, né? Para a pessoa fazer sem parar essa viagem é 105 minutos. Letra C. E é isso. Vamos agora para a questão de nível médio. Para a questão de ensino médio, a gente tem uma questão aqui do ITA, de 2020, prova 2021, né? Prova feita em 2020 para ingressar em 2021. Segunda fase, né? Fase discursiva, a gente tem a questão 9 da segunda fase de física. Então, pause, faça questão, que a gente vai começar lá agora. Então, vamos lá. Ele diz que uma espira circular, condutora de raio R, feita de um fio fino de resistividade elétrica ρ e massa específica ρm, cuja seção transversal tem diâmetro d, é o diâmetro da seção transversal, está caindo com velocidade v variável sob a ação da gravidade em uma região de campo magnético não uniforme. Então, beleza, está caindo, tem gravidade aí. Enfim, a coisa cai, né? Cai aqui na direção z. Bom, vamos lá. A componente vertical do campo magnético obedece à relação, a expressão do campo magnético, B0 e K são constantes físicas de unidade adequadas, e Z é a coordenada vertical, a espira vai caindo, né, na vertical. A espira mantém-se paralela ao plano XY, como mostra a figura está representando a situação. Desprezando os efeitos da resistência do ar no movimento de queda da espira, faça o que se pede nos itens a seguir. Então vamos lá, letra A, ali que é a potência elétrica dissipada na espira. A potência elétrica dissipada na espira vai ser a força eletromotriz, que é a espira sente, né, ao quadrado, dividido pela sua resistência, né? Bom, vamos lá, é DDP que ela está ligada, né, por assim dizer. A força eletromotriz induzida é menos a derivada no tempo do fluxo magnético. E o fluxo magnético, por definição, ele é integral ao longo da superfície atravessada pelo campo magnético. Se vocês forem ver como o campo magnético é vertical, a superfície é essa aqui. Eu vou chamar de superfície S, é um círculo, né? Vocês observarem. É a integral ao longo de S de BdA. Bom, vamos lá. dA é o vetor área, né, diferencial. O vetor área é sempre definido como sendo na direção perpendicular ao plano da área, como a espira está em XY, então ele vai apontar
na direção Z e, bem, ele vai ser dx dy nesse caso, né? Porque ele é uma área diferencial em y. O campo B foi dado, ele vale B0, 1 mais KZ em Z chapéu. Dessa forma, a gente tem que o produto escalar entre o vetor B e o vetor dA, a gente sabe por definição o produto escalar, quando os vetores estão escritos em termos de componentes, é o que? É a soma do produto componente a componente. No caso, ele só tem componente Z, então é só o produto das componentes Z, né? Então, ele é B0, 1 mais KZ, dx dy. Ok, então o fluxo do campo magnético é a integral disso aí, ao longo de S, né? Então, a gente vai ter B0, 1 mais KZ, dx dy. Podem ver que o campo magnético, né? Essa expressão dele não depende nem de x nem de y. Então, isso sai da integral. E aqui a gente tem a integral do diferencial de área, né? Ao longo das superfícies vai dar a própria área da superfície, que é um círculo, né? Então, vai ficar B0, 1 mais KZ, πr quadrado. Então, vamos lá, né? Esse é o nosso fluxo do campo magnético. Então, se a gente quiser a força eletromotriz induzida, ela vai ser menos a derivada disso aí no tempo, mas observem que, vamos lá, se você pegar B0 πr ao quadrado e multiplicar por 1, você vai ter uma constante, né? Então, quando você derivar isso no tempo, vai dar zero. Então, sobra só os outros termos, né? E aí, olha aqui, ó, B0 πr ao quadrado k é constante, não participa da derivada, e aí fica dz dt. Só que o que é dz dt? É a velocidade em z, né? Que é a própria velocidade da espira, porque ela está caindo em z. Então, menos b0 π r quadrado k vezes a velocidade da espira. Pronto, essa é a força eletromotriz induzida. Aí eu calculo a resistência, ρL sobre A. O L é 2πr. E a área é a área da seção transversal, então fica π. Ele me deu o diâmetro da seção transversal. Então fica isso aqui, né? Se a gente resolver isso aqui, a nossa resistência ela fica aqui, ela fica, vamos lá, 8, porque aqui o 2 ao quadrado vai dar 4, lá em cima dá 8, então fica 8 ρ. O π vai embora, né? Fica 8 ρ R sobre D quadrado. Conclusão, como eu quero a potência é epsilon ao quadrado sobre R. Então, vamos lá, né? Fica a epsilon ao quadrado vai dar B0 ao quadrado, π ao quadrado, R a quarta, K ao quadrado, V ao quadrado. E quando eu multiplicar pelo inverso da resistência, né? Já que dividir é multiplicar pelo inverso, que aparece um D quadrado. E aqui embaixo fica um 8 ρ R. Aí, olha, aqui pode ir embora. A gente vai ficar aqui a nossa potência elétrica dissipada. Portanto, B0 ao quadrado, π ao quadrado, R a terceira, K ao quadrado, D quadrado, V quadrado, sobre 8 ρ. Tudo bem? E aí, com isso, a gente vai para a letra B agora, né? A letra B diz o seguinte: calcule a velocidade terminal de queda da espira. Velocidade terminal quer dizer que a velocidade dela vai parar de aumentar, né? Ela não ganha mais velocidade. E quando isso vai acontecer? Quando toda a energia, num certo tempo, né, que a força-peso fornecer, for dissipada, né? No caso, não ganha mais trabalho, apenas dissipa aquela energia. Então, isso acontece quando então, vamos lá, né?
quanto de energia a força-peso fornece em módulo, né? O trabalho dela, mgz. Aí, bom, qual é a potência, então, que o peso fornece? É a derivada disso aqui no tempo, né? Em módulo. Então, fica mgv, que dz dt é v, né? Derivando no tempo. Então, vai ter uma velocidade terminal, ou seja, mgvt, que isso aqui vai ser igual à potência dissipada. Ou seja, tudo que o peso fornece, né? Está sendo dissipado. Por isso que a velocidade não aumenta mais. Então, b0, π ao quadrado, r a terceira, k ao quadrado, d quadrado, velocidade terminal, ao quadrado, sobre 8ρ. E aí, vamos lá, né? Concluir a nossa questão. Quem é a massa? A massa é densidade, ou massa específica, né? Que ele deu no texto, vezes o volume. Então, o volume vai ser a área da seção transversal, vezes o tamanho, né? O tamanho é o comprimento do círculo. É só vocês pensarem que isso é como se fosse um cilindro, né? Aí, justamente, aqui a área da seção transversal e o tamanho é o tamanho do círculo, porque isso aqui é como se fosse um cilindro enrolado. Aí, se tiver na dúvida como calculo o volume, é só abrir o cilindro, né? Por assim dizer. Ok, então, 2πr. E do outro lado, a gente tem tudo aquilo ali. b0 ao quadrado, π ao quadrado, r na terceira, k ao quadrado, d ao quadrado, velocidade terminal ao quadrado, sobre 8ρ. Então, vamos lá, né? Olha, π ao quadrado vai embora, o d ao quadrado vai embora, o r fica na segunda, e vai embora com esse aqui, esse 4 com esse 8 dá um 2, então, olha, quando eu passar multiplicando, e ainda tinha um v aqui, né? Eu só substituí o m. Aí tem o g e tem a velocidade terminal. Eu só substituí a massa, né? E o g é a velocidade terminal. Se a velocidade terminal aqui vai embora, aí fica o g, né? Então vamos lá. Como a gente quer isolar a velocidade terminal, então vamos com calma. Ó. Multiplicando por 2ρ os dois lados, por 2ρ os dois lados, vai ficar o quê? Ó? Tem um 2 aqui e tem um ρm. Então vai ficar 4ρ, ρm, g. Ok? E embaixo, o d ao quadrado foi embora, né? E embaixo vai ficar o quê? Vai ficar b0 ao quadrado, r ao quadrado, k ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a nossa resposta. Só conferindo aqui, né? P0, tá, não faltou nenhum termo. Tudo certo, então pronto, essa é a nossa resposta, né? Só ver se não tinha... tem muita letra. Vi se não tinha engolido nenhuma no caminho. Essa é a nossa resposta e essa questão de ensino médio. Agora vamos para de nível superior. Bom, para a questão de nível superior, eu trouxe a questão 7, né, da segunda aplicação de 2022 do Exame Unificado de Física, aquela prova que a gente faz para entrar na maioria das pós-graduações em Física, né? Enfim, um Enem da Física para pós-graduação. Essa questão é da segunda aplicação de 2022 e vamos lá, pausa a questão, tem de fazer. Vamos começar lá agora. Quando um projétil é disparado em uma arma no instante t igual a 0, a força devida à explosão atua sobre ele por um período muito curto de tempo. Suponha que o módulo da força seja dado para t maior ou igual a 0 por isso aqui, por essa expressão, e que ela atue até um instante t de tempo igual a tf, né? Seria o tempo final, em que a força se anula. Aqui K1 e K2 são constantes. Se o projétil tem massa m, sua velocidade imediatamente após tf. Então, beleza, vai passar um certo tempo. Ele quer saber qual é a velocidade do projétil. Então, vamos lá. Como essa é a única força que atua nele, a gente tem que F é massa vezes a aceleração. Então, daqui a gente conclui que
Isso aqui é uma equação diferencial separável, da onde a gente obtém facilmente que, bom, integral de 0 até TF da força no tempo é igual à integral da massa em relação à velocidade. Bom, aí vamos lá, né? Ok, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o projétil está lá parado na arma, e aí ele vai explodir e chegar à velocidade que a gente quer, né? No instante imediatamente após TF, né? Então, ok, vamos lá. F, a gente tem, portanto, o seguinte: integral de 0 a TF de a força é K1 menos K2 T quadrado. Integral disso aqui no dt. Do outro lado, a massa é constante, ela não varia com a velocidade. E integrar de 0 a v é v, né? Velocidade que eu quero, né? Direto até a velocidade que eu quero. Bom, e daqui essa integral é simples. Vamos lá, K1 dt vai ficar K1 delta t, ou seja, K1 tf menos K2. A integral de t ao quadrado dt é t a terceira sobre 3. Então, aqui fica tf a terceira sobre 3, né? Aí, menos 0 a terceira sobre 3, só que, bom, isso aí não influencia em nada, né? Ok. Aí, isso aqui é mv. Só que tf não é um parâmetro, como vocês podem ver na resposta, né? Até é porque ele me dá no texto, mas não é exatamente... Ele não quer em função de tf a resposta, ele quer em função dos outros parâmetros. Com isso, a gente usa essa informação, ó. F de TF é igual a 0. Portanto, 0 é igual a K1 menos K2 TF ao quadrado. De modo que a gente vai chegar à conclusão que K2 TF ao quadrado é igual a K1 TF ao quadrado é igual a K1 sobre K2. E como o tempo é positivo, né? A gente tem K1 sobre K2, a raiz positiva dessa equação, né? Ou seja, a raiz quadrada de K1 sobre K2 é igual ao tempo TF. Então, aqui fica K1 vezes raiz de K1 sobre K2 menos K2 sobre 3, que multiplica K1 sobre K2, a raiz quadrada elevada ao cubo, aparece um 3 meios aqui. Isso daqui é MV. Aí, beleza, né? Agora é só mexer um pouquinho com a álgebra. Ok. Vamos lá, então. A gente tem o seguinte. Se a gente botar raiz de K1 sobre K2 em evidência, vai aparecer K1 menos K2 sobre 3, que multiplica K1 sobre K2. Tudo bem? Por quê? Porque, olha, eu botei em evidência K1 sobre K2 elevado a 1 meio. Aí 3 meios menos 1 meio dá 2 sobre 2, dá 1. Então, aqui, ó, vai embora, fica K1 menos 1/3 de K1. Uma coisa menos 1/3 dela são 2/3 dela. Então, fica 2/3 de K1, que multiplica K1 sobre K2 elevado a 1 meio, e eu passo a massa dividindo, porque eu quero a velocidade. Com isso, a gente conclui nessa questão
Tá aqui, ó, 2/3, K1 sobre M. Só dá para encontrar as provas da UF com o gabarito já marcado depois que a prova passa. Tá aqui, ó, K1 sobre K2 elevado ao meio, 2/3, K1 sobre M. 2/3, K1 sobre M. Essa é a nossa velocidade. Isso conclui as 3 questões de hoje. Obrigado. Deixem sugestões para mais vídeos, curtam, comentem. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.